que ela possa já ir intercedendo por ele neste momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos cristãos, rogai por nós. Paz de Jesus? Tudo bem? Hoje é que dia? Quarta? Dia? 3 de ano 2000 Amém. Que dia será hoje então na sua vida? Por que você veio hoje no grupo de oração? Será que Deus tem algo planejado para você hoje? Com certeza? Exatamente. O que Deus tem preparado para mim e para você hoje à noite? Hoje eu vou falar sobre a fé. E também vou falar sobre o ano da fé. Nós estamos vivenciando o ano da fé. Mas antes de tudo, vamos ver um pouquinho o que é fé. Vamos abrir lá na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus. Capítulo 11. Amém? Quem não trouxe a Bíblia, levanta a mão. Quem trouxe, chama a pessoa que está longe para sentar do seu lado para ler junto. Quem não trouxe, então vai sentar junto com quem trouxe, para ler junto. Ok? Todo mundo já achou? Página 1535. É só guardar o nome dos livros da Bíblia, assim, ó. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Aí depois é só decorar uma palavrazinha. Ó, galera, me conta essa tintim, Filemão, Hebreus. Pronto. Já decorou a Bíblia. Ró, galera, me conta essa tintim, Filemão, Hebreus. Já chegou lá em Hebreus. Amém? Vamos ler o versículo 1, o que está escrito aí? Todo mundo junto, bem forte. A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Vamos repetir? A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Só a primeira parte. A fé é o fundamento da esperança. O que é fundamento? Fundamento, todo mundo sabe o que é. É um alicerce. Quando a gente vai construir a casa, o pedreiro, o que ele faz? Ele fura um buraco, aí ele antigamente com umas pedras, né, socava, depois vinha com a viga baldando, planejava, mas o alicerce, o que é o fundamento? É o alicerce. Se uma casa, o alicerce dela, for feito de barro, o que vai acontecer? A casa vai rachar. Sempre dá uma segura, passa aqueles caminhão pesado na rua, a casa treme todinha. Se a casa não tiver um fundamento bom, trinca a parede, trinca o forro, e olha lá que ainda cai o telhado em cima da pessoa. E aqui em São Paulo, o autor da carta aos Hebreus, está dizendo que a fé é o fundamento da esperança. O que é esperança? Esperança
é a gente esperar alguma coisa no futuro. Alguma coisa boa, claro. E qual é a esperança do cristão? Ir para o céu. Todo cristão, ele tem que ter a esperança de um dia chegar ao céu, um dia ser salvo, um dia estar vivendo junto com Deus no céu. Então o autor aqui está dizendo o seguinte, que a fé é o alicerce daquilo que a gente espera. Ora, e se eu espero, eu vou viver de acordo com a minha esperança. Se eu quero ir para o céu, alguém me ensina o que é necessário para eu ir para o céu, eu vou então fazer aquilo que é necessário para eu ir para o céu. E a segunda parte diz assim, é uma certeza a respeito do que não se vê. Quem está ali dentro do sacrário? Você acredita nisso? Sim. Isso é o que o autor está dizendo aqui, ó. É uma certeza daquilo que a gente não vê. Eu sei que Jesus está ali dentro. Eu sei que Jesus está na hóstia consagrada. Por que eu sei? Porque a fé em Jesus me faz acreditar naquilo que ele diz. Isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue. Eu acredito em Jesus. Mas o que me faz acreditar em Jesus? A fé. E a fé, então, ela se torna muito importante. Se eu falei aqui, se eu fizer um alicerce de barro, a casa vai acontecer o que com ela? E se eu fizer um alicerce de concreto? Mas e se no concreto eu colocar muita areia e pouco cimento? Não vai adiantar nada. Tem que ser a medida certa. O tanto certo de areia, o tanto certo de brita, o tanto certo de cimento e o tanto certo de água. Senão o concreto não vai prestar e a casa vai cair. É aí que nós vamos fazer uma grande diferença entre o alicerce do católico e o alicerce dos protestantes. E aonde nós vamos fazer uma diferença daquele católico que estuda a palavra de Deus, estuda o catecismo, daquele católico que só vem à missa. Porque na missa, o padre praticamente só prega da homilia do dia. Ele só vai ver determinadas leituras durante um ano. A não ser que ele venha à missa durante 3 anos seguidos, todos os dias. Aí ele vai ler quase toda a Bíblia na igreja, né? 3 anos, porque cada ano é um livro. Cada ano muda um pedaço. E mesmo assim ele não vai ler tudo, porque na missa a gente não lê todas as passagens da Bíblia. Então, é necessário o quê? Ter uma fé composta daquilo que é correto, daquilo que é certo, daquilo que é necessário para construir a esperança em si. E o que está acontecendo no mundo hoje em dia? O mundo hoje está de cabeça para baixo. Vamos começar, por exemplo, vamos pegar pela Europa. Na Europa, Holanda, Áustria, Hungria, ali, aqueles países, as igrejas já estão sendo vendidas para transformar-se em casas. As pessoas compram as igrejas e estão fazendo adaptações nela para fazer uma casa dentro delas. Outras estão sendo cedidas para os muçulmanos, porque não está tendo cristão mais, só está tendo muçulmano. E muçulmano só está crescendo. Então, estão pegando os templos cristãos, estão passando para os muçulmanos fazerem mesquitas. Na Alemanha, agora, esse ano, final do ano agora, os bispos da Alemanha tomaram a decisão, estão acabando com as paróquias e estão vendendo as igrejas. Na Espanha, está vendendo igreja porque não tem mais fiel. Na Inglaterra, é proibido até falar de religião na igreja, nas escolas, e o governo instituiu uma matéria chamada o ateísmo, ensinando as crianças a não acreditarem em Deus. Na Europa,
A gente fala, nossa, a Itália é um país católico demais, né? Lá a missa demora meia hora. Se o padre demorar mais de meia hora para celebrar a missa, o povo já começa a levantar e sai da igreja porque não tem paciência para assistir a missa. E o povo não é de tanto dia a missa. Na França, que antigamente a França era chamada a filha predileta da igreja, olha o nome, o título, né? A filha predileta, porque Carlos Magno, que era o imperador da França, dos francos, quando ele se converteu, trouxe todos os povos dos quais ele era rei. Então, a igreja começou a chamar então os francos a filha predileta da igreja, né? Trouxe tantos povos para a igreja. Hoje na França, 3% da população vai à missa, dos católicos. Vamos aqui do lado, aqui na Argentina. A Argentina é um país muito católico, mas lá onde o Papa Francisco era arcebispo, o povo não vai à missa. Tanto é que o povo lá não ia à missa, que enquanto o Papa Francisco era arcebispo lá, o que ele fez? Ele encheu a arquidiocese de comunidade carismática. Shalom, comunidade Canção Nova, Coisa lá de Maria, foi a Arca de Maria. Várias outras comunidades católicas, carismáticas, ele levou para lá para ver se chama o povo para ir para a igreja, para ir assistir missa. Porque o povo não quer mais a luz de Deus. E é só isso. O governo, vamos lá no Brasil? A Dilma, ela está louquinha para implantar o aborto no Brasil. Ela quer implantar a eutanásia no Brasil. Ela quer, é programa de governo dela fazer isso. Ela fez um compromisso com o PT. E se ela não implantar, ela é expulsa do PT. Qualquer pessoa que é do PT, se não for a favor do aborto, se não for a favor da eutanásia, ele é expulso do PT. Lembra o Rubens Ottoni? O Rubens Ottoni votou a favor do aborto. O voto dele era contra. Mas quando o PT ameaçou, ele foi lá e tirou o voto dele contra e votou a favor. Aí aqueles outros deputados federais que foram contra, foram expulsos do PT e estão lá no PSOL. Então o Brasil, é uma perseguição religiosa escondida, mas está acontecendo. Na Inglaterra, vamos voltando para a Europa de novo, se você usar um crucifixo, por exemplo, você é um funcionário de uma empresa, você usar um crucifixo, você está ofendendo a pessoa que não é cristã. Na Itália, uma mulher entrou com uma ação para tirar os crucifixos das escolas católicas. No Brasil, agora querem tirar o nome Deus da nota de dinheiro. Aqui em Anápolis, os vereadores de novo, na legislatura passada, queriam tirar o crucifixo da Câmara, não foi? Tiveram a votação lá e manteram. Já tem vereador de novo, com o mesmo papo de tirar o crucifixo da Câmara dos Vereadores, porque ofende os protestantes. Olha, a pessoa que se ofende com aquilo ali é porque não gosta dele. Hoje em dia, os protestantes eles fazem de tudo contra nós. Ali antigamente chamava Santa Teresa, aquela cidadezinha da Goiânia, não é? Não, vamos tirar o nome de santo das cidades. Agora é Teresópolis. Antigamente, quando a gente ia para a Aparecida do Norte, na estrada, era cheio de placa. Aparecida do Norte. Alguém acha alguma placa hoje em dia mais na estrada? Tiraram tudo. As cidades antigamente, eu lembro Cruzeiro, Trindade ainda tem muita imagem no meio da rua, né? Mas porque não tem como. Os protestantes conseguirem tirar é muito mais difícil. Mas nas outras cidades já tiraram tudo. E assim vai. Nas escolas hoje em dia, os católicos, aqui vocês às vezes têm parente dentro de casa, na hora da comida, reza só o Pai Nosso, para não rezar a Maria, para não ofender o protestante. Quem aí já me fez isso? Na sua casa você deixou de rezar a Maria para não ofender a pessoa que está na sua casa? Esses dias nós tivemos um velório de uma senhora, amiga nossa, faleceu, católica, extremamente católica. Ela doente, os parentes protestantes fizeram de tudo que vocês imaginarem possível para ela virar protestante. Ela não virou, não abandonou a fé. Ela foi para a UTI, a gente já sabia que o negócio era complicado, arrumamos o padre ouviu confissão, deu a unção dos enfermos, fez a viático, tudo possível lá. Deu a comunhão, ela morreu.
Quando foi no velório dela, nós não pudemos rezar o terço, nós somos expulsos do velório, os católicos. Ela expulsou, tá? Nós somos expulsos. Eu só não briguei, porque a Áquila, minha esposa, não me deixou. Mas eu chamei o marido da mulher e falei para ele, ó, eu estou indo embora, nós estamos indo embora. Mas só que é o seguinte, ela morreu católica. Se eu souber que vocês trouxeram qualquer pastor ou qualquer pessoa que fez qualquer oração de protestante em cima do corpo dela, vocês vão responder processo criminal, civil, tudo que vocês imaginarem, vocês vão responder. Porque eu não aceito vocês qualquer coisa que não seja católico sobre o corpo dela. Ela morreu católica, vocês não converteram ela em vida. Não é depois de morte, vocês vão fazer qualquer coisa em cima do corpo dela. Não, você pode ficar tranquilo, nós vamos respeitar, não sei o quê. Nós saímos e fecharam a porta do velório. Desse jeito. Outros agora, o que eles estão fazendo? Quando morre uma pessoa numa família pobre, que é católica, não, pode vir aqui, fazer o velório aqui na nossa igreja aqui. Aí você leva, porque você não tem como pagar o velório, mas chega lá, você não pode rezar o Pai Nosso, a Ave Maria, você não pode cantar cânticos católicos, você não pode levar um padre, porque a coisa complica. Está assim. E nós estamos aceitando isso. E isso está no mundo inteiro, gente. No Afeganistão, os muçulmanos decretaram a morte dos católicos. Tá? É decretado. Lá é o seguinte, está liberado para matar quem é católico e quem é cristão lá. Está liberado. Se você matar, não tem problema. Então, o que aconteceu? Em menos de 2 anos, mais de 2 milhões de católicos fugiram do Afeganistão. Na Índia, tem uma região lá que é muito cristã. E outras regiões são hindus. Outras regiões são muçulmanas. Aonde a maioria é cristã, se vive em paz. Mas aonde os cristãos são minoria, eles estão sendo dizimados, assassinados. Outro dia, queriam condenar uma criança com síndrome de Down, porque um imã é tipo um padre muçulmano. Ele disse que a criança com síndrome de Down tinha pegado um pedacinho do Alcorão e colocado no fogo. E queria condenar a criança à morte, porque tinha colocado fogo no pedacinho do Alcorão. Aí a igreja ficou aquela coisa toda para defender a criança, com muito custo conseguiu provar que o imã tinha inventado tudo aquilo. Esse tempo agora cortaram o braço de um professor universitário, porque ele tinha falado de Jesus para uma muçulmana. Outro dia pegaram uma família inteira, uma mãe com suas filhas. Os muçulmanos foram lá e fizeram tudo que vocês podem imaginar com a mãe e com as filhas, porque elas eram cristãs. E ninguém pode fazer nada com eles, porque eles são muçulmanos. Na Arábia Saudita, lá é proibido ter Bíblia, é proibido ter terço, crucifixo, camiseta com qualquer coisa religiosa. Nem livrinho de religião você pode ter. O único lugar que pode rezar é dentro da embaixada. Único. Se você for para lá, já pode saber. O único lugar que você vai assistir uma missa é dentro da embaixada do Brasil, por exemplo. O padre pode ir lá celebrar uma missa lá. Sair na rua, não pode ter nada. Se você quiser rezar, você tem que rezar de cor, de cabeça. Porque você não pode ter um livrinho na sua casa. Mesmo na sua casa. Se tiver, você é condenado. Vai para a cadeia. E nós aqui no Ocidente aceitamos os muçulmanos de braços abertos. Eles constroem mesquitas. Em Roma tem uma mesquita maior que o Vaticano. Maior que o Vaticano, em Roma. E nós ocidentais somos bonzinhos. E eles fazem o que querem e matam. Vamos lá na China? Na China estão prendendo bispos. Agora, recentemente, foi preso um bispo, porque lá existe uma igreja patriótica, onde o governo escolhe quem ele quer que seja bispo, padre e assim por diante. E o governo chinês escolheu uma pessoa lá e mandou os bispos obedientes ao governo ordenar como bispo. E o Papa Bento diz, olha, se ordenar, está excomungado. E os bispos lá, que são bispos fora, né? Foi lá e ordenou o padre como bispo.
E esses dias teve uma missa lá, uma ordenação muito boa, uma cerimônia muito importante lá. E esse bispo excomungado estava na missa, na igreja. E tinha um bispo fiel ao Papa Bento. Quando foi na hora da comunhão, o bispo excomungado foi comungar. O bispo falou: não, aqui você não comunga, você está excomungado. O bispo saiu da igreja preso. Gente, isso está acontecendo na Coreia, todo do Vietnã. No Vietnã, esses dias arrebentaram uma igreja. O que o Papa Bento então fez? Por que os católicos estão perdendo, vão embora para protestante? Porque não conhece a sua fé. Por que o católico aceita e engole tudo? Porque não conhece a sua fé, não sabe a importância da sua fé. Então o Papa Bento ele proclamou o ano da fé. Começou em novembro do ano passado, vai até o final desse ano agora. E esse ano para quê? Para a gente tomar ciência das condições do que está acontecendo no mundo. E tomar uma decisão na vida. Eu vou ser ou não vou ser católico? Quantos católicos já morreram no mundo para que nós tivéssemos a nossa fé até hoje em dia do jeito que ela é? Quantos santos já morreram? E o que nós estamos fazendo por essa fé que custou tanto sangue? Lá no país da Madre Teresa de Calcutá, na Albânia, os muçulmanos queriam fazer uma limpeza étnica. Eles mataram mais ou menos uns 5 milhões de católicos. Mataram para acabar mesmo com os cristãos, na Albânia. Quando o Henrique VIII, lá da Inglaterra, quando ele quis fazer da Inglaterra um país protestante, o que ele fez? Ele matou 2 milhões de irlandeses. Todo mundo aqui já ouviu falar da Inquisição, não foi? Porque todo mundo já ouviu, a Inquisição, os católicos mataram. Vocês sabiam que é tudo mentira? A Inquisição católica, a pena que dava para o fiel que tinha coisa errada era fazer penitência, era fazer peregrinação. Quando tinha alguma coisa errada, a igreja entregava para o Estado. A pena do Estado às vezes era matar, a forca, a fogueira, mas era o Estado quem punia, não era a igreja. Agora vamos ao inverso. A Inquisição dos protestantes, quando Calvino, Zwinglio, Lutero, eles implantavam as inquisições deles também. Sabe como que era deles? Eles chegavam numa cidade e diziam o seguinte: aqui agora é luterano. Alguém aqui não vai passar para a nossa igreja, ainda vai ser papista? Eu sou papista. Matava. Não tinha julgamento, não tinha nada. Vocês sabiam que essa leva de Inquisição só começou em 1940 para cá, quando os pentecostais começaram a ficar falando isso e entrou na cabeça de todo mundo. Porque os protestantes antigos, os presbiterianos, os luteranos, os anglicanos, eles não gostam de falar de jeito nenhum de Inquisição. Por quê? Porque foram eles que mataram os católicos, e não os católicos que mataram os protestantes. Mas quando a gente vai na escola, principalmente quem vai fazer a 7ª série na escola, agora é o 8º ano, né? Escuta aquela história da Inquisição católica, que matou. Tudo mentira. Que a igreja defendia a escravidão. Mentira. Por que os jesuítas foram expulsos do Brasil? Marquês de Pombal, os jovens aí devem lembrar desse nome. Por quê? Porque os jesuítas defendiam os índios, para os índios não serem escravizados pelos portugueses e pelos espanhóis. E estavam fazendo escolas para ensinar o povo. Por isso os padres foram expulsos do Brasil. Então, a história não é contada verdadeiramente e nós engolimos. Porque nós não conhecemos a nossa fé. Nós não conhecemos a nossa história. O que vocês devem ter ouvido aí de balela que o Papa Bento pediu renúncia por causa disso, daquilo outro? Tanta história que se ouviu por aí. E o que é verdade? Vamos lá sobre a fé?
Protestante fala, só Jesus salva. Por acaso foram eles que inventaram isso? Isso é nosso. Quem sempre ensinou que só Jesus salva foi nós, a Igreja Católica. A Igreja Católica que morreu, que tantos mártires tiveram na sua história, foi por causa dessa frase, só Jesus salva. Ah, mas vocês adoram Nossa Senhora. Pelo amor de Deus. Que dia alguém aqui adora Nossa Senhora? Nós adoramos somente aquele ali que está dentro do sacrário, Jesus Cristo, vivo, real e presente na Santíssima Hóstia, na hóstia consagrada. Aquele sim nós adoramos. Maria nós veneramos, os anjos nós veneramos, as imagens nós veneramos. E a gente escuta. Ou quando lá pega a carta aos Efésios, só existe um intercessor, Jesus Cristo. Oh, nossa! É só ler 2 versículos antes que São Paulo está dizendo o seguinte: meus irmãos, intercedam por mim. Opa! Então não precisa ir longe, não. 2 versículos antes, São Paulo está pedindo o irmão para interceder. Então existe a intercessão maior que é de Jesus, existe a intercessão intermediária de quem? Nossa e também dos santos. Nossa, na Bíblia não fala de santo, não fala de... Gente, é só pegar as passagens da Bíblia, onde fala Apocalipse, capítulo 8, quando São João ele foi arrebatado, ele chegou no céu e viu um monte de gente de roupa branca. E o Senhor perguntou: João, quem são esses? Senhor, eu não sei. O Senhor sabe. João, esses aí são aqueles que foram lavados no sangue, passaram pela grande prova, morreram na perseguição. São João teve essa visão, era no ano 90. A perseguição dos cristãos, ela tinha começado no ano 63, 64. Então os cristãos já tinham morrido a leva, trocentos cristãos já tinham sido assassinados. Quem que São João estava vendo? Aquelas pessoas que já tinham morrido e estavam no céu. Estavam lá, louvando a Deus, intercedendo. É só isso? Não, a gente pode pegar até no Velho Testamento. Até no Velho Testamento, sem ser nos livros que os protestantes não têm, a gente pode pegar na própria Bíblia dos protestantes lá. Tem passagem bíblica falando de pessoa que morreu e está no céu intercedendo por quem estava vivo. Falar das imagens, falar dos santos, falar de Jesus, falar dos sacramentos, basta a gente conhecer. E esse ano da fé, que o Papa Bento tinha proclamado, que o Papa Francisco já disse que vai manter até o fim, é para que então, para que nós tomemos consciência. A nossa fé é uma fé completa, perfeita. E eu não posso deixar a minha fé por causa de coisas pequenas, menores. A nossa fé é muito importante. Isso que nós devemos fazer nesse ano da fé. E aí também o Papa Bento ele faz o seguinte: para esse ano da fé, nós podemos ganhar indulgências. O que é indulgência? A igreja tem o poder de abrir e fechar a porta do céu. E a igreja então nos diz o seguinte: que se nós rezarmos o credo, por exemplo, nós ganhamos indulgência parcial. Perdoa parte das penas devidas pelos pecados já perdoados. E o que é o credo? Nós temos 2 credos na igreja, não é? Tem aquele pequeno e o grandão. O pequeno é o credo apostólico. Tem 12 artigos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, único Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Esse é o credo apostólico. Ele vem da época dos apóstolos, e desde o princípio os cristãos aprendiam os 12 artigos e o que significava o que tinham dentro disso. Só que de acordo com o tempo foi acontecendo a heresia. Aí a igreja reunia um concílio e aumentava o credo, eliminando a heresia. Aí então nós temos hoje em dia o chamado credo niceno-constantinopolitano, que é um credo apostólico que foi aumentado no concílio de Nicéia 1 e 2, e depois o concílio de Constantinopla, o concílio 1 e o 2 também. E aí virou aquele outro credo grandão, né? Quem lembra ele de cor?
Creio em um só Deus, Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. E em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus. Perceberam? O primeiro, ele é o básico. O segundo, ele é o básico ampliado para tirar os erros, para a pessoa saber a fé mais completa. Então, quando a gente reza o credo niceno constantinopolitano, por exemplo, a gente não tem dúvida que Deus Pai é o Criador do céu, da terra, das coisas visíveis, nós, a terra, os invisíveis, os anjos. Certo? Aí depois, Jesus Cristo, em um só Senhor, Jesus Cristo, Deus de Deus. Nossa, Ele é Deus. Luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Ele foi gerado no ventre de Nossa Senhora, mas não foi criado, porque Ele é Deus, Deus é incriado. E assim por diante. Lá na frente vai criar, crê no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na igreja una, santa, católica, apostólica. Essa é a igreja de Jesus, essa é a igreja do nosso esse nome. Una, santa, católica e apostólica. Professa um só batismo. Isso é a nossa fé. E muitas vezes nós não sabemos. Por exemplo, vamos pegar o básico do básico? Fazer o sinal da cruz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Por que é assim? Porque se representa a cruz, né? Mas por que a cruz é daquele jeito? O Pai é o Criador, primeira pessoa da Santíssima Trindade, o Filho que foi gerado, o Espírito Santo, que não é o Pai nem é o Filho, mas também com o Pai e o Filho, é Deus. E as três pessoas formam um só Deus em três pessoas. E eu sou dessa igreja, sou da igreja militante de Caminho para o Céu. Isso é todo o significado que tem dentro do sinal da cruz. Por isso que o sinal da cruz ele espanta as tentações do demônio. Porque quando você faz o sinal da cruz, você está professando os três fundamentos da nossa fé. O demônio treme diante do sinal da cruz. Lembra o próprio Cristo, mas traz consigo todo o conteúdo da nossa fé. Então, esse é o que eu queria hoje de vocês. Vamos tomar ciência de que a nossa fé é muito importante. A nossa esperança, ela tem que ser construída sobre uma fé sólida, completa, perfeita. O protestante tem fé em Jesus? É um Jesus meio capenga. É um Jesus que não tem igreja, é um Jesus que não tem sacramento, é um Jesus que não tem Eucaristia, que não deu Maria por mãe, é um Jesus pobre. O nosso não. O nosso é o Jesus completo, perfeito, na sua única e verdadeira igreja. Mas seja católico, não como Maria vai com as outras. Seja católico consciente da sua fé, com a sua fé, casa construída sobre uma fé sólida, fundamentada. Quando alguém questionar por que você é católico, porque eu sei que essa é a única e verdadeira igreja de Jesus Cristo e é onde eu tenho garantia que eu estou no céu. Amém. Amém? Amém? Vamos pedir então a Nossa Senhora, que foi a primeira discípula, né? Foi o primeiro sacrário, que ela possa interceder por nós. Ela que primeiro seguiu Jesus, primeiro acreditou nele, que ela possa nos ensinar também a acreditar nele e a construir com fundamento, com força, com cimento bom, concreto bom, a nossa esperança de chegarmos ao céu. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E para ganharmos a indulgência parcial, vamos rezar então o credo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Esta é a fé que nós recebemos e a fé que nós professamos. Amém? Amém. A paz de Jesus. Gostaria de agradecer ao João, né, que Deus abençoe. Vamos rezar a Maria, né, pedindo a Nossa Senhora, intercessão dela, que ela possa, né, levar o João, a família dele, colocar dentro do coração de Jesus, que Jesus possa cuidar da família dele, da esposa dele, dos filhos, do trabalho, da missão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Aviso rapidão, tá? Não vou demorar muito, não. Pode sentar, rapidão, convidar vocês para domingo participar, né, aqui na nossa comunidade. O pessoal da pastoral da catequese vai estar vendendo um feijão tropeiro. A renda desse feijão tropeiro será revertida para estar ajudando a comprar material para a catequese, né, que a nossa paróquia precisa, né, como adquirir catecismo, né, então, outros materiais. Então, gostaria de convidar todos vocês. Mas quem quiser também no domingo, no sábado, a partir lá das 5 horas, por aí, já vai estar vendendo